A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Olá, tudo bem? É com muita alegria que estou aqui na manhã deste domingo, se não me engano, acho que hoje é 2, para vos dizer que Jesus é bom, que Ele tem em cada vida é excelente. Já agradecendo aos internautas, aos inscritos no canal, aqueles que têm deixado o seu like, que têm compartilhado, Deus abençoe de uma forma especial. Agradeço com muito amor e carinho a cada um de vocês e digo isso com muita clareza. Mas eu quero deixar na palavra do Senhor para a nossa meditação. Segundo o médico Lucas, que no capítulo 23 e o verso 33, 23 e 33, segundo o médico Lucas, que fala a respeito da crucificação de Cristo nosso Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E Jesus, ele dizia: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. E partindo os seus vestidos, lançaram sorte. Meus queridos, na palavra de Deus, nós sabemos que Jesus sofreu muito. Foi o único que, com muita clareza, se aprofundou. Foi Lucas, porque Lucas era um médico, conhecedor, cirurgião, e conhecia muito bem o sofrimento de Jesus. Mateus falara, João também falara, Marcos, mas não foram tão preciso feito Lucas, porque Lucas conhecia muito bem a medicina e por conhecer sabia o sofrimento que Jesus passou. A Bíblia fala o suar sangue, e Lucas foi o único que narrou que Jesus suou sangue. E a gente sabe que neste versículo não é fácil. Um ser humano, para ele vir suar sangue, o sofrimento é muito grande. Tá numa depressão muito profunda. É estar com certeza dentro desse fenômeno, o estresse, sabe? A inquietação, a preocupação, não é brincadeira. Então, meus queridos, o suar sangue ou hematitose é um fenômeno com certeza raríssimo e produz, com certeza, e produzindo condições excepcionais. É para provocá-lo, com certeza, um conteúdo desse para um ser humano chegar a uma provocação dessa de suar sangue. Com certeza é necessário uma fraqueza física, olhando esse versículo, acompanhada de um batimento, com certeza, moral e violento, causado por uma profunda emoção, com certeza, ou um grande medo, ou terror, ou susto, angústia terrível. Então a gente olha esse versículo aqui, o que dá a entender? A gente sabe que o que Jesus passou, meus amados, foi profundo, foi terrível. Com certeza, encarregar todo o pecado dos homens. Ele deve ter, com certeza, deve ter sido esmagado de tanto sofrimento. Então, para Jesus chegar, com certeza, a um ponto desse, de sair sangue, não é brincadeira. Tal tensão é extrema. Isso produz, com certeza, um rompimento, com certeza, das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas. A gente sabe, a gente vê aqui nesse versículo, na palavra de Deus, nos dá a entender. Nós temos vasos sanguíneos. Quem estudou aqui, eu estudei anatomia, que eu também me formei dentro dessa área de enfermagem, e foram quase 3 anos estudando profundamente e estagiando para entender um pouco os vasos sanguíneos, um ponto safena de coração, quando eu chegava nos hospitais aqui mesmo em Recife, estagiando, como Agamenon Margalhões e outros hospitais, e até mesmo hospitais que a gente teve que estudar, teve que estagiar, onde se chama hospitais de loucos, para que vocês entendam, né? Alguém que tem um desequilíbrio, a gente tinha que estudar para saber a tensão do povo,
porque chegou àquele extremo. Então a gente sabe que essa tensão que Jesus, ele produziu sangue, não é brincadeira, porque através dos vasos finíssimos, que chamam-se as veias capilares, que estão sobre as glândulas capilares, neste consciente de Jesus, imagino que não passou na mente dele saber que todo o pecado do mundo, tudo aquilo que estava ali acobertando a ele, sobre ele, ele carregando este peso, esta carga, não é brincadeira. E a gente sabe que não é fácil. É por isso que sobre essas glândulas capilares sudoríparas que produzem o suor, nós sabemos que com certeza, importa para que venha regular a temperatura do corpo e eliminar com certeza as substâncias tóxicas, mas o sangue se misturava ao suor e escorria pelo corpo até a terra, o qual estando com certeza em estado de espírito que leva um homem a este estado, o sofrimento, a angústia, a solidão, o escárnio. Sobre os seus ombros, nós sabemos aquele madeiro que levou aproximadamente com 70 quilos. Este versículo aqui é muito profundo. E com certeza ele foi ferido, cheios de chagas. E ele também, quando ele foi com certeza levando aquele madeiro, aquele peso, porque você vê um saco de cimento é 50 quilos, imagine, tinha aproximadamente 70 quilos, muito mais do que um saco de cimento, camada com aquilo atravessado no braço, um peso que não é brincadeira, o braço cansado, ele já, fora o sangue que ele já tinha perdido, aproximadamente 5 litros de sangue, eu acredito, na hora que ele estava apanhando, com a mão atada, amarrada, acorrentada, e os seus algozes, né, os carrascos, porque com certeza eram dois, estava ali, era um maior e outro menor, um alto e outro baixo, para poder alcançar as medidas do corpo, cada um com seu chicote. Então não é brincadeira. E ele ferido com essas chagas, e com certeza, e quando ele cai com aquele madeira, esfola ali o dócil, né? Porque com certeza deslocou o peso, não é brincadeira. E os carrascos com certeza tira a sua túnica, que estava colada entre os ferimentos, que eu quero aqui falar a respeito um pouco disso. Quando eu estava estagiando, muitas vezes a gente tinha que tirar uma atadura cautelosamente, com cuidado. Esta atadura, quando estava no ferimento de um paciente, seja homem ou mulher, ou até jovem no hospital, eu lembro muito bem, a gente ia colocando soro com cuidado, uma pomadinha, sabe, líquida, e a gente ia ali para tirar aquela atadura. E a gente ia passando com cuidado, ia puxando devagarzinho, devagarzinho, ia molhando para poder ir soltando aquela atadura que ela fica ela fica colada no ferimento. Dói. O de Jesus foi diferente, ninguém molhou para tirar com cuidado, não é o nosso Deus único, é o mestre, é o rabi. Não, ele é o nosso Senhor. Ninguém puxou devagar. A Bíblia diz que os carrascos eram maus. Ele puxou. Quando puxou, veio pedaço de carne, vísceras, né, da parte externa, não interna, de pele agarrado, junto com um pedacinho de carne e sangue pisado que estava agarrado já desde a manhã até aquela hora que puxaram a túnica dele. Não é brincadeira, para lançar sorte. Quando puxaram aquilo ali, imagine a dor que Jesus não sentiu, mas ele calado como ovelha, como diz Isaías 53, como ovelha ao matadouro. Então, a gente sabe o sofrimento que ele passou. E eles arrancaram com vigor, feroz. Isso produz dores atrozes. A gente sabe que quem já está dentro de um termo desse, com os ferimentos, e alguém quando puxa, a gente sabe a dor que não é brincadeira. Estou olhando esse versículo aqui, essa dores atrozes que Jesus sentiu, e quem já tirou uma atadura sabe muito bem de gases, de uma grande ferida. Nós sabemos que cada fio, ele adere na carne, sabe, ele cola, que aquela atadura,
ela cola na carne, ela adere-se à carne e os fiapos da atadura vai se entrelaçando na carne. Mas quando alguém puxa, dói demais. É o que Jesus sentiu ao arrancar a túnica. A carne dele com certeza se dilacerava. A determinação nervosa ao puxar, ocorre um risco até mesmo de toda aquela dor provocar, com certeza, uma sincope, mas ainda não é o fim. É o que se dá a entender esse versículo. Na cruz, ao pregar, nós sabemos que o nervo mediano, ele foi, com certeza, lesado, podendo, com certeza, imaginar a dor alucinante de agonia ou agonizante que passou ser difundido pelos dedos e passou, com certeza, pelos ombros de Jesus e foi até o cérebro. Não é brincadeira. A dor dilacerante até o cérebro, o impacto, quando passou nos tendões entre os nervos, quando bateu aquele pino, aquele prego entre 13 a 18 centímetros, que era aproximadamente o tamanho para poder também, quando o pé botou em cima do outro, e alcançar o madeiro. E na ponta daquelas taxas, daqueles pregos, tinha como que uma cabecinha para poder travar na madeira e não sair. Imagina a dor dilacerante, a dor que levou a passar pelo corpo de Jesus todinho até o cérebro. Se fosse um homem comum, morreria ali, ou de repente perdia os sentidos e desmaiava, mas Jesus aguentou tudo aquilo por mim e por vocês. E a gente sabe que não é brincadeira. Quando eles esticaram os nervos, como se estica uma corda de violino, quando puxaram os braços de Jesus, sabe, enlarguecendo tudo, deslocando os ombros, a dor, como se puxa uma corda de violino para poder afiar ela. A gente sabe que vai esticando, estica até as últimas. A dor que Jesus sentiu não é brincadeira. E Jesus aguentou tudo aquilo ali. Mas a cada movimento, a dor, ela produzia, com certeza, ia se produzindo pelo tronco nervoso. E ela despertava uma dor tão horrível, tão grande, que quando você puxa, alguém já está nas últimas, que já foi extraído quase que praticamente o sangue todo, já foi perdido. As parte do corpo que foi aniquilada de tanto apanhar, que puxa. Eu digo isso porque eu levei um arranhão aqui no braço, está aqui um pequeno arranhão, está aqui, dá para se notar, não é? Aqui está secando ainda, mas quando puxa isso aqui, onde tem essa partezinha seca, dói. Já pensou algo colado aqui, alguém puxar? Ou então na hora que alguém estica, que sai arrebentando, sabe? A, a, a derme e a carne ela vai se elasticendo. Então essa parte seca vai se abrindo, isso dói, não é brincadeira. Então tudo isso, essa dor ela produz, com certeza no tronco nervoso, ela desperta as maiores dores dilacerantes. Ao esticar os nervos, a gente sabe que lá na cruz, quando colocaram ele, e também a coroa de espinho, a gente sabe que foi colocado ao encostar na cabeça dele, que eles travaram com raiva, em torno de 73 cravos, entrou. Tem lugar no crânio de Jesus que eu acredito que foi atingido por aqueles espinhos duros, que era muito duro, que, sabe, ainda passou entre parte dura do crânio, eu acredito que travou, porque empurraram com força ali, eu acho que alguém batia de uma forma, sabe, irada com Jesus. Então acredito que a um encostar com certeza no madeiro é que doía, porque Jesus ficou todo o tempo com a cabeça assim, para baixo, ele querendo colocar a cabeça para trás, mas não conseguia, porque quando ele encostava a cabeça na madeira, aqueles espinhos, quando ele encostava na madeira, a coroa, que ela tinha um relevo muito alto, batia na madeira e cravava a cabeça dele, doía. Por esse motivo que ele não encostou direto a cabeça na madeira, que não tinha como. Que toda vez que encostava era um impacto nos nervos e um impacto dilacerante, sabe? Que ia pelo sistema nervoso, que batia no cérebro, a dor. Então ele toda a vida com a cabeça baixa ali, doendo o pescoço, tipo torcicolo. Imagina a dor que ele sentiu por você e por mim.
Então esse versículo aqui, meus queridos, eu lendo este versículo, é o que nos dá a entender com certeza na palavra de Deus, tudo isso que eu estou dizendo aqui a vocês, o sofrimento que Jesus passou, que não é brincadeira. Então, meus queridos, a gente sabe que aquelas pontas agudas, com certeza, isso fazia com que Jesus, ele, sabe, quando pensava no céu, a glória que ele deixou e desceu a este mundo para sofrer por mim e por vocês. Não é brincadeira. E na hora que ele disse, Pai, eu tenho sede, uma das palavras, alguém deu uma bebida que chama-se de vinagre, mas era uma bebida que se colocava na época, aqueles presos, era uma bebida muito forte, uma bebida alucinante, era um tipo, sabe, de uma bebida que eles usavam entre os militares para torturar com certeza os inimigos, e chamava-se de vinagre ou fel, mas os músculos de Jesus com certeza começavam a se redigir e ficar duro, endurecendo, né? De tanto tempo que estava ali. Imagina os dedos, tem uma hora que você começa a tremer, os dedos vai tremendo, e ele começa, sabe, a se enrijecer, ele vai endurecendo, endurecer, ele vai, sabe, se contraindo, sabe, é como se alguém tem um tétano que os médicos, cirurgião chama de tetania, e eles começam a se enrijecer e vai endurecendo, como se chama uma cãibra, né? Cãibra, mas os médicos chamam isso aí de um tipo de tétano, tetania, que ele vai enrijecendo e vai endurecendo e você quer esticar o braço, não consegue mais, ou quer contrair, não consegue, porque fica enrijecido, fica duro, sabe? Aquela parte não é brincadeira. Então Jesus, tudo isso ele passou por mim, por você. Esta dor tremenda é o que dá a entender este versículo aqui, a crucificação, 23 e 33 de Lucas, a crucificação de Cristo. Então, meus queridos, tudo isso ele passou. E a gente sabe que os médicos ele chamava isso de tetania. Já não pode mais respirar, porque alguns órgãos do corpo de Jesus já começou, sabe, a se contrair. Os pulmões dele já não tinham aquela saúde, porque ia enrijecendo, porque já tinha perdido muito sangue, e o restante que ficou dentro um pouco, até chegar na cruz para empurrar a lança, e lá saiu o restante do sangue e sair água. Algum sangue pisado e tanto bater nele. Imagine, se alguém bate muito forte em mim, no meu corpo, na parte externa, vai atingir a interna também. Tem órgão dentro que os impactos é tão forte que atinge dentro a pancada, fica sangue pisado. Então ficou isso também em Jesus, na hora que ele ia respirar já não conseguia, a dor, as traqueias, sabe? E foi se fechando, sangue pisado, angulado, sabe, o restante de sangue endurecido, e os pulmões já não trabalhavam tão bem, tanto ele apanhar, não é brincadeira. Então a gente vê, ele com certeza foi envolvido com asfixia e o sangue angulado. A gente sabe que isso até mesmo atraía enxame de quê? De mosca naquela época. Eu acredito que a Bíblia, Lucas deixou fora, deixou isento, como também Mateus, mas eu acredito que naquela época, enxame de mosca. Imagina alguém leva um cortezinho. Você pode levar um corte aí, que Deus ali você levar, para vocês entenderem, um ser humano leva um corte, se ele passar meia hora com o corte ali aberto, sem colocar uma atadura, sem fechar, com certeza vai vir alguma mosca, vai posar ali, meia hora, mesmo ele vivo se movimentando. E se ela ali colocar ali, a gente sabe, uma lava, ela vai entrar e vai danificar os tecidos até provocar lá dentro, com certeza, meus queridos, uma infecção perigosa. De roais, de claste, coi, brast, de as, aracai, chui, tui, amai, oi, tia, chuitia. Não foi diferente com Jesus. Ele começou a apanhar pela manhã, eu acredito que às 9 horas da manhã já começaram a castigar ele. De meio-dia lá no tronco, de tanto ele apanhar, já foi que levaram ele do tronco, mais ou menos a hora sexta, que é meio-dia, até a hora nona. Mas começou a apanhar de manhã, que não botaram ele no tronco de meio-dia, hora sexta, bateram e já levaram logo não. Um vinha, dava as pancadas, se cansava, vinha outro, dava as pancadas, se cansava, que foram dois. Foram mudando de chicotes, nas pontas do chicote, chagas de chumbo.
unhas como que de carneiro, de ossos que batia e arrancava ali os pedaços. Então, com certeza, lá na cruz, quando ele estava lá, parado, com certeza, meus amados, algum enxame de mosca se aproximou dele naquele lugar onde já tinha ali alguns mortos, né? Que ali, o Monte Caveira era para colocar pessoas ali e morrer ali na cruz. Então, aquele sangue antigo que já tinha ali, um resto de sangue, com certeza, e até mesmo daqueles dois presos que foi também crucificado ali, que caiu um pouco de sangue, porque não apanhou o feito de Jesus, mas caiu sangue também, tinha enxame de mosca. Eu acredito que quando pousava no rosto de Jesus, ele com a mão presa, imagine ele querendo tirar as moscas. Primeiro que ele já não enxergava muito bem de tanto apanhar no rosto, o rosto desfigurado de tanto apanhar, porque o chicote quando batia também, com certeza danificava a pele do seu rosto, a beira dos olhos, com pestana, sobrancelha, parte do nariz, dos lábios, onde batia, que eles puxavam, com certeza. Então aquelas moscas posando, acho que ele fazia para tirar, porque não tinha como vir com a mão, sabe? E tirar aquelas moscas, posando no esferimento dele, ele já todo dilacerado, e as moscas posando ali, imagine, e começou a fuviar, andar no seu corpo ali, uma por cima da outra voando, aquele barulho, porque a Bíblia, não fala, mas eu acredito nisso. O sofrimento daquele ser para nos salvar. E a gente não dá credibilidade, a gente erra tanto, né? Mente, anda em uma vida que não agrada, fofoca, divide a igreja, ao invés de estar unidos, irmão. É uma mania feia de dividir, não dar oportunidade a outro, porque não é da minha congregação, não é do meu ministério, não vou dar oportunidade. Só os ministérios menores que têm este amor, porque os grandes, gigantes, se acham poderosos. Quer tomar o lugar de Deus? Quem é você, terra, para tomar o lugar de Deus? Querer se passar por Deus? Até parece. Tinha um grupo lá evangelizando lá, em nome de Jesus, e Pedro veio e ele disse assim: olha, tem aí um grupo que está falando no teu nome. E Jesus disse: aquele que comigo não junta, espalha. Não é no meu nome? Então deixe. Jesus disse a Pedro: deixe, não é no meu nome? Mas Pedro queria lá acabar com o grupo. Tem um grupo aí falando do teu nome, Jesus, pregando do teu nome, não é dos nossos, não. Jesus se deixe. Se está falando o meu nome, aquele que comigo não junta, espalha. Eles estão juntando o meu nome. Então deixe lá este grupo. Deixe eles evangelizar. Ou seja, era de outra, nos dias de hoje, de outra igreja. E a gente vê igreja que se acha o máximo, não quer dar oportunidade ao irmão. Se o irmão prega bem, se canta bem, às vezes até por causa da inveja. Tem inveja porque canta bem, tem inveja que o camarada tem uma boa palavra, é cheio do Espírito Santo. Não, se vier para aqui, começar a falar, o pessoal vai ver que eu não valo nada, que ele, tudo está nele, que os dons estão com ele. Para com isso, que a igreja é de Deus. A obra é de Deus, não importa quem prega muito, quem prega pouco, quem canta muito, quem canta pouco. Tudo é para Deus, não é para o homem, não é para ninguém aparecer. Lembre-se disso. O cantor, quando ele canta, e o pregador, ele tem que atrair o noivo para a noiva. Não é atrair o noivo para si, porque não vai adiantar, é para a noiva. Não é atrair a glória para si, nem o mundo para si. Estão enganados. Então a gente sabe que este versículo nos dá aqui, então esse enxame de mosca, com certeza, que estava pairando sobre Jesus, ele não podia fazer nada, amarrado, pregado, querendo tirar. E alguém ainda tirava onda, caçoava, não é o Filho de Deus? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós, tu não és o bom? Tu não salvasse a tanto? Salva-te a ti mesmo, rapaz. Tu não curou? Cadê? Tu não fechasse o ferimento de alguém, os teus aí abertos? Tu não colocou de volta o que tinha se perdido? Olha aí, tu perdendo tudo. E Jesus calado, ele dizia no seu coração: se tu soubesse, quem sou eu, tu não diria o que estás dizendo. E se eu descesse aqui, tu estava perdido, estava aniquilado. Então, meus queridos, a gente sabe o sofrimento que Jesus passou. A gente sabe. Mas ele não poderia exortar aquelas moscas. Não poderia exortar. Então, meus amados, porque as mãos deles estavam presas. E depois de tentar torturar, a gente sabe que duras horas que Jesus passou, que foram duras horas, não foi uma hora nem duas só não. E todas as dores, todas as asfixias, as câimbras, e todo o latejar dos nervos medianos, Jesus grita,
Pai, está consumado. Imagina, depois de tantas torturas, mas ele não entregou o espírito dele, não entregou nem ao homem, nem ao inimigo, mas entregou a Deus. Entregou a Deus, nosso Senhor. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Então, foi um brado. Não vá pensar que ele deu, sabe? A Bíblia diz que ele deu um grito, um brado. O que é um brado? Ele gritou, ou seja, ele encheu os pulmões com dificuldade, que já não podia. Já não podia, mas ele, com dificuldade, inclinou um pouquinho a cabeça, que encostou, olhou para o vistador, ele gritou, disse, Pai, na tuas mãos entrego o meu espírito. E a terra tremeu, o sol não deu a sua luz, escureceu o mundo na época. A natureza sentiu o impacto. Então, meus queridos, é o que a gente entende aqui por esta palavra que eu estou aqui lendo, esse verso 23, 33 do capítulo 23 de Lucas, o verso 33 do capítulo 23, a crucificação de Cristo. Então, a gente vê o sofrimento e a dor que Jesus passou, por amor a toda a humanidade, porque todos são filhos de Adão e Eva, seja chinês, coreano, japonês, brasileiro, seja americano, holandês, não importa, italiano, todos são filhos de Adão e Eva. Está provado na Escritura. Então, meus queridos, e uma das palavras que ele falou também, quando ele disse, Pai, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É porque ele estava coberto de pecado da humanidade, que Deus não podia olhar para ele e ver de uma forma como Deus via antes, porque estava coberto de pecado. Por esse motivo que Deus virou um pouco as costas para ele, porque não suportou, sabe, aquela dor que o filho estava passando e toda a corrupção do mundo inteiro estava em Cristo. Quando estou falando do mundo, homem e mulher, porque o mundo não peca contra Deus, não é eu e vocês que pecam, mas o mundo não. O mundo globo não, tá? É o mundo homem e mulher, infelizmente. Então, para a nossa meditação, é isso que eu estou deixando aqui. O arco do forte foi quebrado. 1 Samuel 2, o verso 4. Que Deus abençoe a todos. Estou enviando esse vídeo, agora mesmo para vós outros. Em nome de Jesus. Não esqueça de ajudar o pastor Marcelo Silva em oração. Em nome de Jesus. Agradecendo aos internautas, aos irmãos do Ciclo de Oração, às irmãs. Onde eu chego, sou bem recebido, graças a Deus. Com especialidade na área de Paulista, Jardim Paulista Baixo, Jardim Alto. Como também na área de Pau Amarelo. Os irmãos têm me abraçado, as irmãs do ciclo de oração é uma benção. Nas pessoas das dirigentes, a irmã Cida em Conceição 2, Deus abençoe a irmã Cida. A dirigente também de Jardim Paulista Abaixo. É um amor de pessoa, toda a comissão, que Deus guarde e abençoe. Ali no Nobre também, Deus abençoe. A dirigente com toda a comissão. Na área de Pau Amarelo, Deus abençoe. De Conceição, a área do Janga, Deus abençoe. A área de Abreu Lima, Deus abençoe, continue abençoando nosso querido pastor Roberto José, como também o pastor Ailton e toda a sua comitiva no campo de Recife. Gostaria muito de ver a união desses homens do Alto Night, aquela união perfeita, bonita, como foi na época de Leôncio, na época do nosso querido pastor Isaac, aquela mesma união, voltasse aquela glória que Deus se manifestava, que eu alcancei tudo isso, entre esses dois, antes de Jesus tomar para si e guardar. Que Deus una hoje, nos nossos dias, a nossa igreja de uma forma especial. A igreja pura, imaculada. Não estou falando dos templos, mas a igreja. Que a glória de Deus ela venha reinar entre nós, entre Batista, Presbiteriana, Deus e Amor, Brasil para Cristo, Recife, Abreu Lima e outras congregações. A gente vê tanta união nas menores, porque as grandes, infelizmente, a gente vê vocês entendem aí, essa divisão. Mas Deus é aquele que une ainda, como uma moeda, tem cara e coroa unida para sempre. Que Deus abençoe em nome de Jesus, mandando um abraço também para os que estão em Campinas e São Paulo. Nosso querido pastor Miguel também no setor 48, onde eu tomei conta de igreja do Belenzinho, com ação pastoral ali em Tapsirica da Serra, no Gleba 7. Deus abençoe ali a área de Tapsirica da Serra. Deus abençoe também a área do Ângela. Nosso pastor também, Miguel também, que são dois Miguel, Miguel Antônio do Santo, Tapsirica da Serra, e pastor Miguel também na área ali do Ângela. Deus abençoe. Não sei se ainda está com aquela ação que ele tinha lá, mas é um setor muito grande ali do Belenzinho, na área do Ângela. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E eu peço que vocês continuem me ajudando em oração para a glória do Senhor.
e breve terá mais vida em nome do Eterno.